A minha primeira palavra vai naturalmente para a casa que nos acolhe. Não é nem a primeira nem a segunda vez que dirijo esta saudação muito calorosa e muito grata a esta casa. É uma casa de cultura, é uma casa de serviço de Portugal, é uma casa com obra há quase 50 anos. É uma obra que decorreu da vontade de um homem representando uma família e uma linhagem, e é com alegria que vejo que há um processo de sucessão virado para o futuro no quadro de uma instituição tão importante para a sociedade portuguesa. Daqui até ao final do ano que vem, ainda nos reuniremos uma vez mais aqui para a entrega deste mesmo prémio. E será então a ocasião azada, para a felicidade minha, ainda no quadro do meu mandato, para, pela segunda vez, galardoar os serviços da Fundação da Casa de Mateus à cultura portuguesa. Isso já foi realizado uma vez, mas 50 anos representam meio século. E esse meio século deve ser simbolicamente testemunhado através de um galardão do Estado português, que o mesmo significa de Portugal. Dito isto, eu recordaria que é mais frequente que o prémio Dom Dinis seja atribuído a um poeta ou um ficcionista, mas as exceções confirmam a regra. Tendo publicado ficção, teatro e até poemas, o premiado deste ano, que me honrou presidindo a comissão do 10 de junho de 2018, tem-se destacado no campo da não-ficção. Em crónicas e ensaios, artigos de imprensa ou intervenções académicas, Onésimo Teotónio de Almeida cultivou sempre interesses abrangentes, da açorianidade à história das mentalidades, do José Rodrigues Miguéis à defesa das humanidades, das polémicas historiográficas ao retrato das comunidades portuguesas imigradas, sobretudo nos Estados Unidos, naquele território a que o autor chama Luzdalândia. Em qualquer das suas facetas, embora numas mais do que noutras, temos às vezes uma tentação primária de associar ao premiado uma propensão, quase diria compulsiva, para o fino humor, para o prescrutante dito de espírito. Qualificado conhecedor da história com maiúscula, Onésimo é também um magnífico colecionador de histórias. Das pequenas histórias que esclarecem ou entretêm, que animam conversas, que ajudam a desempoeirar um discurso geralmente mais conhecido pela sisudez. E mais do que isso, que permitem desvendar tanto da história com maiúscula, das terras e das gentes, e desconcertam os auto- ou heteroproclamados intelectuais puros. Embora não seja sisudo, o século dos prodígios é certamente um estudo que pertence à dimensão mais densa e académica da produção de Onésimo, sem que abdique de contar histórias e sem que desista de chegar a uma categoria mítica, o leitor comum, culto e interessado, mas não especialista. Pertencem a esse ensaísmo erudito, mas comunicativo, livros como
de Marx a Darwin, a desconfiança das ideologias. O peso do hífen, ensaio sobre a experiência luso-americana. O notável, a obsessão da Portugalidade. E este, o século dos prodígios, a ciência no Portugal da expansão. Parece-me importante lembrar que Onésimo Teotónio de Almeida é, parafraseando Graham Greene, o nosso homem em Providence. É da Universidade de Brown, no estado americano de Rhode Island, à qual está ligado há mais de 4 décadas, de aluno pós-graduado a professor catedrático e diretor de departamento, que este português escreve sobre Portugal. E para um público que, no caso dos textos académicos, é sobretudo não português. Por ser um português na América, Onésimo pôde escrever sem nacionalismos nem masoquismos. Digamos que tem atuado como um lusitanista iluminado, sem que essa iluminação signifique aqui sentido de medida, cautelas quanto a grandiloquências, ceticismo em relação ao politicamente correto, tão em voga na Universidade Americana. O século dos prodígios segue as teses e os métodos de obsessão da Portugalidade, na forma de falar de Portugal à distância, de fora para dentro, à distância espacial, temporal. É possível observar a nossa história de forma fria e justa, evitando a propaganda dita patriótica, mais poética do que documental, e a propaganda anti-Ocidente, muito marcada pela descontextualização e o anacronismo. Perante um subtítulo como A Ciência no Portugal da Expansão, pode haver quem exclame que Portugal e a ciência nunca se entenderam e que os portugueses pouco contribuíram para as ciências, enquanto outros verão com desconforto o uso de uma palavra que, não sendo descobrimentos, é da mesma natureza para alguns hoje razoavelmente controversa. E aqui paro um minuto para, inspirado pelo premiado, improvisar um pouco sobre o que tinha preparado. Em 2 planos. No primeiro plano, para vos dizer que é impensável, com toda a frieza e objetividade do mundo, entender a chamada nossa expansão, ou descobrimentos, ou outro tipo de qualificação, travessia dos oceanos, contacto entre culturas e civilizações, entre oceanos e continentes, seja o que for, é incompreensível sem ter presente que se não lidera nenhum processo histórico senão na base do conhecimento. E conhecer a história de Portugal é perceber porque é que naquele período histórico que começa antes do século XVI e em rigor não vai até ao fim do século XVI, porque é que Portugal, embora não isolado, teve um papel liderante nessas travessias dos oceanos? Só foi possível por uma acumulação de conhecimento próprio e alheio, mas esse alheio utilizado para fins próprios, que permitiu um salto qualitativo que depois se desvaneceria logo no século seguinte. E a nossa história
é a tradução de como, em períodos de avanços ainda que limitados do conhecimento, se assiste a outros avanços em domínios da nossa vida comunitária e em períodos de estagnação ou de atraso do conhecimento, que infelizmente foram mais numerosos, se assistiu ao processo exatamente oposto. O que não é original, porque sucedeu em todas as sociedades e em todos os tempos. A segunda observação é para chamar a atenção para o facto de que, sendo certo que a ditadura se apropriou do século XVI, como se apropriou de outros períodos históricos, e identificou, já aqui foi dito, nacionalismo ou hipernacionalismo com patriotismo ou hiperpatriotismo, que isso não impediu que vultos à época avançados, para não dizer progressistas, tivessem no liberalismo monárquico, como no despontar do movimento republicano, como durante a Primeira República, como nos debates entre o ficar e o partir, e o descuidar da terra por causa dos oceanos, e o cuidar dos oceanos, esquecendo a terra, que, por exemplo, opuseram Sérgio a cortesão, não estivéssemos perante vultos à época ambos avançados e ambos oposicionistas da ditadura. O que significa que não há monopólios duradouros de fatias da história de Portugal. E que o olhar com distância para essa história, para os seus claros como para os seus escuros, significa não esconder os escuros, mas não ter vergonha de afirmar os claros. E dito isto, eu regressaria ao texto. Quem leu o ensaio A Ciência no Portugal da Expansão, e quem o leu na sequência de livros anteriores, sabe o que esperar e não espera esses automatismos de uma polémica incipiente. Segundo Onésimo, aquilo que Portugal fez, fez bem ou mal. Em muitos casos, bem e mal, ou mal e bem. E aquilo que só imaginariamente fez, bem ou mal, conta como mitologia, não como história. Nenhum discurso é neutral, mas é possível uma tentativa de discurso lúcido e tendencialmente objetivo. Sem querer abordar detidamente o livro, tarefa que os membros do júri cumpriram com excelência, diria que o argumento mais forte do século dos prodígios é o argumento segundo o qual, fossem quais fossem os nossos desencontros com a modernidade, fossem quais fossem as causas de decadência dos povos peninsulares, as viagens transcontinentais nos confrontaram com o novo, com a curiosidade pelo novo, com a experiência e o conhecimento aqui já versados pelos membros do júri. Ao mesmo tempo que homenageei algumas figuras, como o médico, matemático e filósofo Francisco Seixas, o livro de Onésimo sublinha que não se navega até às 4 partes do mundo sem ter já um trabalho científico, no sentido lato e estrito do termo. Tal como não se encara o conhecimento da mesma maneira depois de se encontrar outros mundos, outras pessoas, outras terras, outras mentalidades. A experiência como madre das coisas, o saber de experiência feito, é uma ideia forte da nossa história e não apenas nos versos de Camões. Também ele, admirado, não apenas pelo aproveitamento da ditadura,
mas por antiditatoriais como Jorge de Sena. E isto é tão factual como o regresso recorrente ao obscurantismo e ao fechamento. Um tropismo, infelizmente, tão habitual na sociedade portuguesa. Por isso, contra as ideias feitas vindas de fora e contra as ideias feitas vindas de dentro, este livro interroga descobertas, equívocos, avanços, mistificações, prodígios, englobando a ciência numa noção mais vasta de conhecimento do mundo. Muitos estrangeiros que nada conhecem sobre estes temas terão ficado surpreendidos com os textos ao ouvi-los. Muitos portugueses que deles presumem saber quase tudo, mais surpreendidos hão de ficar se um dia os vierem a ler, o que todos nós desejamos. E é bom que assim seja. O discurso de Onésimo Teotónio de Almeida é um antídoto contra a hegemonia das aparências de ideologias, conservadoras ou progressistas, não das verdadeiras ideologias, porque nunca abdica do desejo de compreender. De tal modo que o século dos prodígios pode ser lido não apenas como estudo sobre a ciência, mas como introdução geral à cultura portuguesa. Quando ela é e quando ela não é prodigiosa. E tantas vezes não é prodigiosa, mas tantas outras vezes ela é prodigiosa. Muito obrigado.